Olá, pessoal. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de limites, né? Como calcular certos limites dentro da matemática. É um tipo de questão que é muito cobrado, é um assunto muito cobrado na parte introdutória de matemática, né? Em várias faculdades, né? Várias universidades. Então, a depender do curso que você esteja fazendo, você vai ter contato com o limite no início do seu curso. E hoje a gente vai resolver mais uma dessas questões que a gente chama de passar limite. Mas antes de passar o limite, a gente precisa ver certas situações para depois, assim, poder passar o limite. Essa que está aqui à nossa frente, na tela para vocês, é limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais 2x menos 3 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Mas antes da gente resolver a nossa questão, eu quero solicitar você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais alguém e assim você estará ajudando no crescimento desse canal. Mas vamos lá, a resolução da nossa questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ver se a gente pode passar o limite. Como assim? Vamos ver a situação do numerador. No numerador, se eu passar o limite, ou seja, substituir no lugar de x por 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. 1 ao quadrado é 1, mais 2 menos 3, ou seja, 3 menos 3 deu 0. No denominador, a gente tem a seguinte situação: 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. 1 menos 3 mais 2, novamente 0. Ou seja, encontramos uma indeterminação do tipo 0, 0. Não podemos trabalhar com isso aqui, não dá. Então, precisamos fazer manipulações que nos permitam passar esse limite. E como a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem a seguinte situação. Quando eu tenho esse contexto aqui de equação de segundo grau, tanto no numerador como no denominador aqui no caso, mas pode ser que venha só em um dos dois, isso não interfere. Mas aqui nessa questão eu tenho uma equação de segundo grau no numerador e outra no denominador. Normalmente, o caminho usual para se resolver isso é soma e produto, tá? Mas eu, particularmente, não gosto de utilizar soma e produto. Uma das belezas da matemática é exatamente, né, na minha opinião, isso, onde eu tenho, muitas das vezes, vários caminhos para se chegar a uma resposta. Eu vou utilizar aqui o caminho que eu gosto de utilizar, que eu utilizo nas minhas questões, que eu utilizei na minha época de faculdade. Não é o caminho que a maioria usa, mas é o caminho que eu gosto de utilizar. Então, eu vou resolver essa questão utilizando o caminho que eu gosto de utilizar. Aí você pode falar no comentário, mas eu prefiro soma e produto. Beleza, é o caminho até mais rápido, tá? Mas eu prefiro esse caminho que eu vou utilizar, porque enquanto eu, né, fico imaginando qual é a soma e qual é o produto que faz dar aquele valor, eu já resolvi Bhaskara. Então, eu sou mais rápida, né, com lápis na mão, resolvendo Bhaskara, do que pensando num número que somado dá tanto, que multiplicado dá outro tanto. Então, eu prefiro utilizar Bhaskara. Então, vamos lá. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? No meu rascunho aqui, eu resolvo a equação de segundo grau. No meu rascunho aqui, para depois a gente poder fazer. Então, x é igual a menos b, que é 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Estou indo direto, tá? Só estou aplicando Bhaskara.
No caso aqui, para resolver dessa forma, você tem que saber Bhaskara de cabeça se você estiver numa prova. 2 vezes 1, 2 vezes A. X é igual a menos 2 mais ou menos raiz de 4 mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Por que mais? Menos com menos. Dividido por 2. Deixa eu descer a tela aqui um pouquinho. E agora, x é igual a menos 2 mais ou menos 4 mais 12 vai dar raiz de 16, e raiz de 16 é 4 por 2. Então, eu tenho x' igual a menos 2 menos 4 sobre 2, menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. X duas linhas, menos 2 mais 4, 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, nós encontramos, né, para o numerador, as raízes menos 3 e 1. Partindo desse princípio, eu posso colocar nesse formato aqui, ó, x mais ou menos aqui, vezes x aqui. Se o resultado da raiz que eu encontrei for negativo, na hora de colocar aqui, eu boto ela positiva. Se o resultado que eu encontrei aqui for positivo, na hora de colocar aqui, eu coloco negativo. Então, para o meu numerador, a nova reescrita dessa equação é x mais 3 vezes x menos 1. Vamos agora para o denominador. No nosso denominador, nós temos x ao quadrado menos 3x mais 2. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. X é igual a menos b, então menos 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Dividido por 2 vezes a. Menos com menos mais. Raiz de 9, positivo, porque expoente par, resultado positivo. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar raiz de 1 ali. X é igual a 3 mais ou menos raiz de 1 é 1 por 2. Então, temos que x', 3 menos 1 sobre 2. Então, 2 sobre 2 igual a 1. X, duas linhas, 3 mais 1 sobre 2. Então, 4 sobre 2, que é igual a 2. E aí, a gente raciocina do mesmo jeito, tá? A gente vai aplicar da mesma forma. O que a gente vai fazer? X, aqui foi positivo, então x menos 1. Aqui foi positivo também, x menos 2. Então, pegamos as nossas raízes e invertemos os seus sinais. Para que a gente faz isso? Para a gente poder voltar lá no nosso limite e fazer os respectivos cálculos. Voltando lá no nosso limite. O que a gente vai fazer aqui? Limite. Quando x tende a 1, de x ao quadrado mais 2x menos 3, passou a ser o quê? X mais 3 vezes x menos 1. Então, vamos lá. Colocando aqui para nós. X mais 3 vezes
x menos 1. E no denominador, passou a ser o quê? Que acabamos de encontrar lá embaixo, x menos 1 vezes x menos 2. Então, para o nosso denominador aqui, a gente passa a ter x menos 1 x menos 2. O que isso nos permite fazer? O que aconteceu aqui agora? Eu tenho uma multiplicação aqui, tenho uma multiplicação aqui. Então, termos que são semelhantes aí em cima, no numerador, podem ser cancelados com termos que são semelhantes embaixo. Porque um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, a gente diz que está cancelando, mas na verdade está virando 1, e 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, se eu tenho x menos 1 aqui em cima e tem x menos 1 aqui embaixo, eu posso cancelar esse x menos 1. E o que vai sobrar para nós aqui é limite, quando x tende a 1, de x mais 3, x menos 2. E se vocês olharem agora, vocês vão perceber que a gente pode passar o nosso limite. Quando eu passar x igual a 1, por exemplo, aqui no denominador, esse denominador ele não será zerado, porque o que não pode acontecer é isso aqui, ó. Mas a partir do momento que isso aqui não acontecer, eu posso passar o meu limite. E eu fiz essa manipulação matemática aqui exatamente para que a gente pudesse passar o nosso limite. E como eu disse para vocês, a gente tem a opção de passar, né, de resolver por soma e produto, e tem a opção, resolver por soma e produto é a maneira mais rápida de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Mas a gente também pode resolver por Bhaskara para encontrar essas mesmas raízes. E na hora de colocá-las nesse formato aqui, é só lembrar que o sinal fica oposto. Se ela for positiva, ela vem para cá negativa. Se ela for negativa, ela vem para cá positiva. Então, passando o nosso limite aqui agora, vai ficar 1 mais 3, e embaixo vai ficar 1 menos 2. Então, o que eu tenho aqui? 4 dividido por menos 1, que é o mesmo que menos 4. Então, a resposta, né, do nosso limite, quando x tende a 1, de x ao quadrado mais 2x menos 3, sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, está aqui, menos 4, tá bom? Essa é a nossa resposta. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se essa questão foi fácil ou difícil para vocês. Se vocês preferem utilizar soma e produto, como a maioria, até os materiais didáticos normalmente trazem resolução de limites por soma e produto, ou se, assim como eu, você prefere utilizar Bhaskara, tem uma familiaridade melhor com a utilização de Bhaskara. Então, diz aí nos comentários o que você achou dessa questão, se você gosta de limite, se você tem dificuldade de limite, se tem algum outro limite que você gostaria que a gente fizesse aqui em nossos vídeos, fala para mim o que você achou dessa questão. É isso, espero que vocês tenham mesmo gostado. Não se esqueça, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais alguém, e assim você estará contribuindo para o crescimento do nosso canal. É isso, até a próxima. Bons estudos para vocês!